Olá, boa noite, senhoras e senhores. Meu nome é Camila Bonfim. Eu vou falar sobre a carreira, exatamente sobre a profissão para quem quer seguir nessa área de BI, de inteligência de negócios, de dados. Profissão analista de BI. Então, fique comigo até o final e vamos dar início aqui, compartilhar a nossa tela e falar então um pouquinho sobre o meu trabalho aqui nas redes sociais. Então, qual é o meu objetivo aqui? Te ajudar a transformar os seus dados em informações estratégicas com Power BI. É falar de dashboard, é mostrar que é importante você analisar os dados para transformá-los em informações para a tomada de decisões estratégicas, ok? Com a análise de dados, é possível você identificar possíveis melhorias para o seu negócio e além de se destacar no mercado de trabalho como um profissional de análise, que sabe fazer uma análise, que sabe contar histórias com dados. É importante saber disso e é a profissão do futuro. O que é BI? BI nada mais é do que do inglês Business Intelligence, que significa inteligência de negócio. Exatamente. É você aplicar a inteligência ao seu negócio, aprender a trabalhar os seus dados de uma forma inteligente para que ele venha agregar e trazer bons resultados no seu negócio, ok? Então, esse termo, né, de trabalhar com inteligência de negócio não é algo novo, tá? É algo que surgiu lá na década de 80, exatamente, quando as empresas se preocupavam em coletar os dados de onde eles estivessem, né, de diversas fontes de dados, trazer para um único local, organizar esses dados, fazer limpeza, tratamentos necessários para que esses dados se conversem e apresentar esses dados de uma maneira mais interativa, mais atrativa e dinâmica. Então, aí isso começou a surgir aí a inteligência de negócio, a trabalhar com dados para a tomada de decisões estratégicas. Então, BI envolve dados, envolve tratamento de dados, organização dos dados, envolve limpeza de dados, envolve a apresentação desses dados de uma maneira que vai atrair, né, o interesse das pessoas, de uma maneira que vai responder às perguntas dessas pessoas e de uma maneira que seja possível identificar novas ideias, insights, identificar oportunidades com esses dados, ok? É importante ter dados históricos para que seja possível analisar ao longo do tempo, né? Os benefícios de ter uns dados históricos é que você também consegue prever, com base nos dados do passado, um pouquinho do futuro desses dados do seu negócio. Então, é importante que você entenda o que é BI, o que é trabalhar com inteligência de negócios e trabalhar com dados. Então, é isso que a gente precisa saber sobre Business Intelligence. O que faz um profissional, né, que trabalha como analista de BI? Então, esse papel, ele é de uma pessoa analítica, que entende do negócio, né, que tem alguma facilidade com a TI na área de tecnologia, que saiba se comunicar e resolver problemas. Essa é uma característica de um bom profissional de BI. Mas o que faz, Camila, um analista de BI? Então, ele é responsável por transformar os dados em insights, em ideias que vão gerar valor comercial, valor para o negócio. Então, portanto, ele usa, né, de análise de dados para montar visualizações de dados e técnicas, né, ferramentas tecnológicas para trabalhar esses dados, deixar esses dados da maneira mais correta para fazer as análises. E hoje eu vou falar para vocês da melhor ferramenta mais indicada para você trabalhar com inteligência de negócio. Com essas análises de BI é possível identificar tendências
né, que podem ajudar aí nos departamentos, ajudar os gerentes, aos executivos a tomar decisões de negócio, tanto para modernizar e tanto para melhorar os processos da organização, ok? Então, a cada dia, esse profissional, ele é procurado e se torna cada vez mais importante para a empresa saber medir os dados, trabalhar com grande volume de dados, organizar esses dados para tomar as análises e decisões estratégicas. Então, geralmente, um analista de BI, ele detecta as áreas que é possível trabalhar, né, com esses dados. É possível identificar onde foi a perda da receita, identificar melhorias na parte econômica, na parte financeira, dos lucros, se atingiu a meta. Ele consegue, além dele entender um pouquinho do negócio, ele também sabe elaborar análises para identificar, né, aonde o negócio pode melhorar, aonde certas coisas não estão dando certo. Então, o analista de BI, ele tem essas duas visões, né, tanto de negócio quanto de uma ferramenta que ele possa trabalhar esses dados. A ferramenta que eu sempre falo aqui todo dia é Power BI, e ela foi desenvolvida para usuários não técnicos, ou seja, para analistas de negócios. Então, você, analista, gerente, executivo, que quer sim mostrar os seus dados em uma ferramenta mais dinâmica, interativa, com atualizações recentes, com dados recentes, eis aí a oportunidade de trabalhar com Power BI, que é a ferramenta do futuro, ok? Então, basicamente é isso que faz um analista de BI. E quais são os requisitos, Camila, para trabalhar com BI? Então, ele tem que sim entender um pouco do processo do projeto, entender desses dados, uma familiaridade com alguma ferramenta de BI é necessário, o que eu falo aqui muito em Power BI. Normalmente, pessoas da área de computação, na área de matemática, na área econômica, na área estatística, pessoas que trabalham na área de contabilidade, na área da administração, na área de planejamento, tem a necessidade de analisar dados, montar dashboard, montar painéis. Então, são essas pessoas que eu recomendo que trabalhem um pouquinho com BI, né, para transformar os seus dados em informações estratégicas. Não precisa ter nenhuma dessa formação, apenas experiência e interesse em aprender uma ferramenta nova. Então, afinal, como que é o dia a dia, né, de um analista de BI? Ele sim é responsável por validar os dados, revisar os dados. É bom ele, além de coletar os dados onde quer que esteja, armazenar, sim, em um único lugar e fazer os tratamentos necessários, de acordo com as regras de negócio. Então, é por isso que eu digo que ninguém melhor do que você, analista, gerente, executivo, que entende de negócio, ninguém melhor do que você para montar os seus próprios painéis. Porque com isso, vocês sim vão conseguir ter uma visão, vocês têm a visão do negócio. Só basta colocar numa ferramenta para tomar decisões estratégicas. E quais são as habilidades, né, que esse analista de BI precisa ter? Não necessariamente precisa ser da área de tecnologia, ele só precisa ter interesse sim em aprender uma ferramenta nova, né, e entender do negócio, ter habilidades aí para analisar, né, ter uma visão analítica, né. Então, o que compete a um analista de BI buscar os dados, extrair esses dados onde quer que eles estejam, armazenar esses dados, fazer a modelagem desses dados, montar visualizações que sejam possível contar histórias com dados. Assim as pessoas vão conseguir analisar esses dados, tomar decisões com base nesses dados. Para quem é mais avançado aí, ainda pode incluir alguma análise estatística com uma outra linguagem, por exemplo, R, Python, né? Existem muitos estatísticos que trabalham com essa linguagem,
pode sim aproveitar essas análises mais técnicas para apresentar em um dashboard, num painel mais dinâmico, como no Power BI, por exemplo. O salário de um analista de BI ele varia muito de acordo com a região. Por exemplo, em São Paulo, no DF e em alguns estados se paga mais do que em outros determinados estados, isso é normal, depende da região. Mas eu posso dizer que o salário inicial está em torno de 3 a 4 mil reais, podendo chegar aí até a 10, 12 mil reais num nível de mais experiência como analista de BI, ok? Então, é um salário muito bom, atrativo. Então, o salário, ele varia muito e vagas, existem muitas vagas. Inclusive, a gente percebe que nos jornais falando, né, que existem vagas e falta profissionais qualificados na área de BI, na área de tecnologia. Então, o salário de um analista de BI varia, sim, desde 3 mil, 4 mil inicial, podendo chegar aí num teto de 10, 12 mil reais. E requer que você tenha aí as habilidades necessárias para ocupar essa vaga, ok? E uma vez ocupada, a gente é sempre buscar melhorias, continuar estudando, aprender coisas novas e sempre estar aceitando desafios e atendendo à expectativa do empregador, né, no seu trabalho, ok? Camila, o que precisa ter num currículo de um analista de BI que realmente vai dar aquele diferencial para quem está procurando emprego, para quem vai recrutar uma pessoa? Né? Não basta só ter aquela fotinho, né? Aquele texto com seus dados pessoais, nome, telefone, e-mail, falando da sua formação, da sua experiência. Isso é importante? Sim, mas muito mais o resultado, o que você já fez, qual o painel que está disponível na internet para o recrutador entrar agora e ver o que você sabe fazer em Power BI. É isso que eu quero lhe dizer. Hoje em dia, as pessoas não entregam mais o currículo na mão, né? As pessoas não imprimem mais e vai com aquele papel lá na empresa, lá na parte de recursos humanos para entregar um currículo. Hoje em dia, você entrega o currículo online. Ou você manda para algum e-mail, ou você preenche algum formulário na internet para se candidatar a uma vaga. Então, o que eu quero dizer? Que eis aí a oportunidade de colocar um link para as pessoas clicar e acessar o seu painel em Power BI, por exemplo, e dali as pessoas começar a navegar e ver o que você consegue fazer, né? Já pensou um painel assim dinâmico, interativo, com as abas, mostrando os indicadores, podendo navegar entre eles, podendo colocar filtros de ano, de mês e mostrar ali a variação, a média, a soma. É isso que o recrutador quer saber se você consegue fazer. Transformar dados em informações estratégicas. Então, eu recomendo sim que no seu currículo tenha um link, 2 que seja, para mostrar o seu resultado, o seu produto, para mostrar o painel que você já fez em Power BI. Olha, gente, eu vou contar aqui um assunto muito importante para vocês que eu vi, né? Eu fui fazer a inscrição para uma pessoa no concurso do Banco do Brasil, que estão abertas as inscrições. E aí, lá no site da Sesgran Rio, você vai fazer o seu cadastro, e aí chega uma hora que ele vai fazendo algumas perguntas para você. Vai perguntar se você conhece algumas tecnologias, algumas ferramentas. E qual o nome que eu vi lá e fiquei surpresa? Power BI. Eles perguntaram se você conhece de Power BI. Então, gente, Power BI é um diferencial e, assim, cada dia mais está sendo requisitado aí pelas grandes empresas, como num concurso do Banco do Brasil. Então, se você já não conhece Power BI, eis aí a oportunidade. Se você conhece, continue estudando, porque já está tomando conta aí até dos concurseiros, né? Quem está estudando para concurso aí tem que ficar atento e atuar com as ferramentas, com as novas ferramentas tecnológicas. Não fique de fora, gente, não fique de fora.
Então, quais são as ferramentas, né, necessárias para se trabalhar como analista de BI? Olha, antigamente, tradicionalmente, as pessoas tinham que conhecer várias ferramentas, né? Lembrando que um analista de BI, que eu estou falando aqui, é aquele que vai desenvolver painéis, visualizações de análise de dados, para as pessoas analisarem os dados, tá? Mas por trás disso existem outras atividades que analista de BI focado em algumas partes podem fazer. Por exemplo, existe o profissional que vai fazer o ETL. O que é ETL, Camila? Extração, transformação e carga dos dados. Ainda não entendi. O que é isso? Aquele profissional que vai buscar os dados onde quer que esteja e trazer para um único lugar. Esse profissional pode usar diversas ferramentas para fazer isso, como por exemplo Pentaho, Integration Server, Informática Power Center e assim por diante. Consigo fazer no Power BI, Camila? Consegue, tranquilamente. Então, existe aquele profissional que trabalha só com a ferramenta de ETL e existe aquele super profissional, que é o que eu quero falar aqui para vocês, que trabalha com Power BI e se conecta assim a diversas fontes de dados. Veja aqui então, nessa imagem, que Power BI se conecta aqui na web, no Facebook, no Excel, se conecta a diversas fontes de dados, banco de dados, se conecta com dados na nuvem, na nuvem da Microsoft, se conecta com SAP, Oracle. Então, gente, aqui é o banco de dados Access. Então, existem diversas fontes de dados que é possível você se conectar com Power BI. Né? Basta você ter permissão, sim, usuário e senha para acessar o banco de dados. Com permissão de leitura, você consegue sim conectar nesse tipo de fonte de dados. Então, não precisa ser especialista numa ferramenta de ETL. Conhecendo Power BI, você consegue sim trabalhar, se conectar a esses dados. Então, existe o segundo profissional, que é aquele que vai modelar esses dados. Criar tabelas, fatos, dimensão. O que é isso, Camila? Simplesmente organizar os dados em um único local, em um único banco de dados. Para isso, ele vai precisar de um banco de dados, seja esse banco um SQL Server, um Postgre, um Teradata. Mas no Power BI eu consigo fazer isso, Camila? Sim, consegue. Então é desse super profissional de Power BI que eu estou falando aqui. Esse profissional de Power BI consegue se conectar a diversas fontes de dados e consegue criar um modelo, organizar um modelo de dados dentro do Power BI, ok? Então, Power BI, ele já veio aqui substituindo dois funcionários, aquele que faz o ETL e aquele que faz a modelagem do banco de dados. Estou falando aqui do super profissional, analista de BI que trabalha com Power BI. E uma vez os dados estando armazenados, organizados e muito bem tratados dentro do Power BI, o que eu consigo fazer? Criar as visualizações. O que eu gostaria de deixar claro que essa parte de extração e tratamento equivale a 80% do nosso projeto de BI, do nosso painel, ok? E eu considero apenas 20% essa parte aqui de montar mais o visual, que é bem mais rápido. Então, nas minhas lives, eu sempre falo dessa parte do visual, que equivale a 20% do nosso projeto. Sempre falo como montar aqui um mapa, um gráfico de barra de coluna, né? Então, sempre falo sobre isso. Mas os 80%, que é importante, o tratamento de dados, isso aí eu só falo no meu treinamento. Então, para vocês terem uma ideia, né? De vez em quando eu abro algumas turmas e o que é muito importante a gente saber tratar e modelar os nossos dados, tá?
E quem vai montar aqui as visualizações? Então, eu tenho aqui o terceiro profissional responsável por criar a parte visual. Quais são as ferramentas que eu posso utilizar para montar a parte visual? Pode ser Power BI? Sim. Quais as outras ferramentas? ClickSense, ClickView, a MicroStrategy, ferramentas que ficaram na segunda geração, né? Tableau. Então, são ferramentas que você consegue montar visualizações. Consigo no Power BI, Camila? Sim. Então, veja, gente, que Power BI, que é o que eu falo aqui todo dia, é possível fazer atividade de 3 profissionais numa ferramenta só. Consigo extrair, tratar e montar as visualizações. Então, é desse super profissional que eu tô falando aqui com vocês. E é o que eu digo que, por isso que Power BI está se destacando no mercado de trabalho e na avaliação do Gartner Group, é a melhor ferramenta, está aí na liderança como ferramenta de Business Intelligence, ok? Camila, como que está o mercado de trabalho para quem trabalha com Power BI? É o seguinte, enquanto muitos estão procurando emprego, quem trabalha com Power BI está escolhendo para qual vaga que vai, ok? Existem muitas oportunidades, diversas vagas solicitando esse profissional. E o que a gente vê no jornal, que falta profissionais de TI, né? A gente sempre vê essas notícias. Daqui 4 anos vai faltar profissional de TI, né? 260 mil vagas sem dono na área de TI. É o que a gente sempre ouve falar. Apagão na área de TI, sobram vagas, mas falta mão de obra. Então, gente, eis a oportunidade de avançar para essa área, tá? Quem inicia como analista de BI, logo já vira um cientista de dados. Se ele quiser trabalhar com inteligência artificial, se quiser avançar para machine learning, se quiser avançar para uma linguagem de análise estatística como R, Python. Então, cada dia mais, só aumentando as oportunidades, as vagas e aumentando o salário também, né? Então, o mercado hoje tem necessidade de profissionais nessa área, é a profissão do futuro e eis a oportunidade para você se destacar no mercado de trabalho e ter um emprego aí garantido. Com o momento em que nós estamos vivendo de pandemia, normalmente o analista de BI, ele já tem uma vaga para um trabalho remoto, exatamente, para trabalhar home office, para trabalhar em casa. Então, nada melhor do que trabalhar no conforto da sua casa, com o que você gosta, né? Com Power BI, com análise de dados, né? Como um analista de BI, né? Muitos também falam em analista de dados, né? Que também é o profissional que analisa, que organiza esses dados. Busca os dados, organiza e apresenta numa ferramenta. Então, esse nome, analista de BI, analista de dados, basicamente chegam aí no mesmo conceito profissional, que é transformar os dados em informações estratégicas, ok? Então, o mercado está necessitando, sim, de profissionais qualificados. Se você tiver aí conhecimento em SQL, banco de dados, já melhora para o seu currículo, mas só de você falar que conhece Power BI, que sabe montar dashboard em Power BI e mostrar um trabalho bem legal, você já se destaca e já vai ser aí contratado, com certeza, para uma vaga de analista de BI, ok? Então, vamos dominar o Power BI.